Olá pessoas, espero que estejam todos bem, seguindo aqui com as nossas aulas de História, mais precisamente com as nossas aulas de História do Brasil. Nós falaremos sobre dois assuntos muito importantes. A gente vai ter uma série de 4 vídeos que tem dois assuntos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas que a gente vai perceber que na história do Brasil eles têm absolutamente tudo a ver com o outro, que são a produção de açúcar, ou mais precisamente a produção de cana-de-açúcar no Brasil, e a escravidão. São dois assuntos que parecem opostos. O açúcar é uma coisa doce, a cana-de-açúcar é muito doce, e quase tudo que sai da cana-de-açúcar é bem doce, a não ser o que tem álcool, mas enfim. O açúcar, a rapadura, o melaço, enfim, são coisas bem doces. E a escravidão é uma coisa bem amarga, né? Uma coisa muito ruim, muito dolorosa, muito triste da história da humanidade e, de um modo especial, da história do Brasil. Mas as duas coisas estão intimamente ligadas. A gente vai ver que a produção de açúcar tem tudo a ver com o trabalho escravo e o trabalho escravo no Brasil tem tudo a ver com a produção de açúcar. Então, a gente vai ter uma série de 4 vídeos falando sobre a importância do açúcar e sobre a utilização do trabalho escravo, as características do trabalho escravo no Brasil. Então, ao longo dos vídeos, a gente vai ver algumas imagens um tanto quanto pesadas, a gente vai falar de algumas coisas um tanto quanto deprimentes. Então, espero que vocês estejam fortes, porque ao longo dos vídeos as imagens não vão ser muito agradáveis. Esse primeiro vídeo ainda não, esse primeiro vídeo ainda é um pouquinho mais tranquilo. Mas vai ter alguns vídeos um tanto quanto pesados, né? Algumas cenas um tanto quanto pesadas nos próximos vídeos. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, por que açúcar? Por que não qualquer outra coisa no universo? Por que açúcar? A gente viu lá que, nos vídeos anteriores, que Dom João decidiu colonizar o Brasil, ocupar o Brasil e fazer o Brasil gerar riqueza. Então teve lá a tentativa com as Sesmarias, depois as capitanias hereditárias para fazer as Sesmarias darem certo, depois o governo geral para fazer as capitanias hereditárias darem certo, mas o produto escolhido para gerar riqueza nas Sesmarias, nas capitanias hereditárias e com a ajuda do governo geral foi a cana-de-açúcar. E por que a cana-de-açúcar? Então vamos entender os motivos. O Brasil, como colônia de Portugal, devia gerar riqueza para Portugal. Então, lembrando, né, a relação colônia-metrópole, metrópole é o colonizador, colônia é o colonizado. Então, no caso, Portugal era o colonizador do Brasil, Portugal é a metrópole, Brasil é a colônia. Então, a colônia ela tem que gerar riqueza para a metrópole. Esse é o objetivo da colônia, gerar riqueza para a metrópole. A forma mais fácil de gerar riqueza na Idade Moderna, na época do Antigo Regime, não esqueçamos que o Brasil está sendo colonizado por Portugal na época do Antigo Regime. Quem não lembra o que é Antigo Regime, assista às aulas sobre Antigo Regime e absolutismo. O jeito mais fácil de enriquecer no Antigo Regime é encontrando ouro e prata, porque o objetivo da economia do Antigo Regime era acumular ouro e prata, né? O objetivo da economia mercantilista era ter uma balança comercial favorável, acumulando ouro e prata, que é o que a gente chama de metalismo. Metalismo é quando a economia é regida por metais preciosos, então o objetivo era ouro e prata. A Espanha conseguiu isso muito fácil nas colônias dela. Os espanhóis chegaram, já sabiam onde tinha ouro e onde tinha prata. Então já focaram nisso. Portugal, quando chegou no Brasil, não encontrou riquezas minerais. Durante todo o século XVI, Portugal não encontrou no Brasil nem ouro nem prata. A gente vai ver em aulas seguintes que Portugal vai encontrar ouro no Brasil só no finalzinho do século XVII. A exploração do ouro no Brasil vai ser basicamente no século XVIII. Então, quando os portugueses começaram a colonização do Brasil, não tinha riquezas minerais. Então, era necessário produzir algo, né? Já que não dava para simplesmente extrair minerais preciosos, já que eles não foram encontrados, era necessário produzir. E aí a coroa portuguesa, e sempre que a gente usa a expressão coroa portuguesa, a gente está se referindo ao governo português, ao Estado português, né? A coroa representa o Estado português. Então, a coroa portuguesa decidiu incentivar a produção de açúcar. Por que o açúcar? O açúcar era um produto bastante valorizado na Europa. Tinha bons preços e o consumo na Europa era cada vez maior. O açúcar é utilizado para adoçar as coisas, para melhorar o sabor das coisas.
O açúcar era considerado uma especiaria. Vocês já devem ter ouvido falar muito de especiarias. As especiarias basicamente são temperos utilizados para melhorar o sabor dos alimentos. Então deixa os alimentos mais saborosos e acabavam sendo valorizados, né? Numa época em que a alimentação era um tanto quanto complicada, você não tinha geladeira, você não tinha conservantes, então os alimentos estragavam fácil. Então as especiarias eram um recurso muito interessante para melhorar o sabor dos alimentos e tornar mais fácil o seu consumo. E o açúcar estava sendo cada vez mais consumido na Europa e ele era muito valorizado. Era um produto com um bom preço, era um produto que dava lucro, já que o comércio, lembram lá que o comércio de especiarias no Oriente estava enfraquecendo, os portugueses decidiram produzir suas próprias especiarias. Quando Portugal decide produzir açúcar no Brasil, não foi do nada. Os portugueses já tinham um conhecimento da produção de açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta nativa da Índia, então os portugueses, no contato comercial com a Índia, com as Índias, né, mas especificamente com a Índia, eles levaram algumas mudas de cana-de-açúcar e plantaram em ilhas que pertenciam a Portugal, no Oceano Atlântico, as ilhas dos Açores pertencem a Portugal, e lá eles começaram a plantar cana-de-açúcar com um certo êxito, deu certo essa produção de açúcar. Então os portugueses dominavam o plantio de cana-de-açúcar. E quando chegaram no Brasil, perceberam que tanto o solo brasileiro quanto o clima do Brasil eram muito favoráveis para a cana-de-açúcar. O solo e o clima eram semelhantes ao solo e ao clima das regiões da Índia, de onde essa planta é nativa. Então a cana-de-açúcar se desenvolveu muito bem. Tanto que hoje o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no mundo. A gente imagina a cana-de-açúcar como um produto brasileiro, mas na verdade ela é originária da Índia. Ela foi trazida para o Brasil pelos portugueses e se adaptou muito bem ao clima e ao solo do Brasil. Por isso ela fez tanto sucesso aqui. Que, a princípio, a maioria das lavouras de cana-de-açúcar feitas no Brasil fracassaram. E a gente vai entender o porquê desse fracasso ao longo desse vídeo, mas para vocês entenderem, apesar do clima e do solo favorável, a produção de cana-de-açúcar precisa de um investimento muito alto. E como nós vimos, os primeiros capitães donatários, a maioria deles, não estava disposto a investir. A gente viu que muitos capitães donatários desistiram de colonizar o Brasil, alguns capitães donatários nem saíram de Portugal, nem chegaram a vir assumir suas capitanias hereditárias no Brasil. E a produção de cana-de-açúcar ela precisa de um investimento muito alto, demora muito tempo. A partir do momento que você planta as mudas, leva muito tempo, leva cerca de 3 anos para que as mudas comecem a vingar e prosperar, enfim, serem lucrativas. Então você precisa de um investimento muito alto, você precisa ter muito dinheiro e precisa ter paciência. Algo que os nobres portugueses que iniciaram a colonização do Brasil não tinham. Então, por volta de 1550, a gente viu que a colonização do Brasil começa em 1530. 20 anos depois, só 4 lugares do Brasil, mais precisamente 3 lugares do Brasil, tinham uma produção de cana-de-açúcar significativa. Vocês lembram nas aulas de capitanias hereditárias que a gente falou que o Brasil tinha várias capitanias, mas só 2 prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Pois bem, São Vicente e Pernambuco foi onde o plantio de cana-de-açúcar deu certo. Além de São Vicente e Pernambuco, 3 localidades, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia. A gente está falando como hoje Porto Seguro e Ilhéus são cidades do estado da Bahia, mas eram 3 regiões diferentes ali próximas de Pernambuco, relativamente próximas de Pernambuco, mas também foi onde teve produções de cana-de-açúcar significativas, né? Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia. Então foram esses lugares que conseguiram plantar cana-de-açúcar. Em São Vicente, apesar do sucesso inicial, não durou muito tempo o plantio de cana-de-açúcar, porque São Vicente é longe de Portugal, é bem mais longe, tá na região sudeste. O nordeste é mais próximo de Portugal. Então foi no Nordeste onde a cana-de-açúcar prosperou mais, onde valia mais a pena fazer o transporte para Portugal. São Vicente é muito distante, então São Vicente acabou aos poucos deixando de lado a produção de cana-de-açúcar. Hoje em dia a região sudeste do Brasil é uma grande produtora de cana-de-açúcar. O interior de São Paulo tem grandes produções de cana-de-açúcar. Mas na época colonial a produção de cana-de-açúcar se concentrou basicamente no Nordeste. Pessoal,
Esse slide é extremamente importante, então eu sugiro que vocês memorizem as palavras que estão em negrito, as palavras que estão destacadas nesse slide. Características da lavoura canavieira. Lavoura canavieira, lavoura de cana-de-açúcar. Quais eram as características da produção de cana-de-açúcar no Brasil no período colonial? As que vocês têm que gravar: monocultura, latifúndio, agricultura extensiva. O que é monocultura, pessoal? Monocultura é o plantio de apenas um produto. Então você tem uma propriedade agrícola que produz uma coisa só. Isso é monocultura. Semelhante ao que acontece com a produção de arroz no interior de Uruguaiana, sim, no interior de Uruguaiana o arroz é produzido em monocultura. Você tem grandes propriedades que produzem só arroz. Na época da cana-de-açúcar no Brasil, o Nordeste brasileiro tinha várias propriedades que produziam só cana-de-açúcar. Isso é monocultura, uma propriedade que produz uma coisa só, certo? Latifúndio. O que é o latifúndio? Grandes extensões de terra. Igual é a produção de açúcar, de arroz em Uruguaiana? É. A produção de arroz em Uruguaiana também é latifúndio. Então você tem grandes propriedades que produzem uma coisa só. Isso é um latifúndio monocultor. Monocultura produz uma coisa só, latifúndio, grandes extensões de terra. Essa característica, pessoal, do latifúndio e da monocultura é predominante na agricultura brasileira até hoje. Então começa lá no período colonial e até hoje. A agricultura brasileira ela é em grande parte baseada em latifúndios monocultores. Hoje, a cana-de-açúcar ainda é um produto importante. O Brasil tem outros produtos importantes, além da cana-de-açúcar. O Brasil tem o café. Hoje é muito forte no Brasil a produção de soja. Então, tudo isso é baseado em latifúndios monocultores, geralmente. Outra característica importante da lavoura canavieira é a agricultura extensiva. O que é agricultura extensiva? Você tem uma grande propriedade, você planta numa grande área, então você tem o latifúndio, você precisa ter uma grande propriedade. Nesse latifúndio você vai plantar ele inteiro, uma grande extensão de terra, então, uma agricultura extensiva. Você vai preencher uma grande extensão de terra. E essa agricultura extensiva, ela também ela é caracterizada por pouca mecanização, você tem poucas máquinas. Claro, a gente está antes da Revolução Industrial, então não faria muito sentido a gente imaginar uma mecanização da agricultura no Brasil. Você ainda não tem máquinas, ou grandes máquinas sendo empregadas na agricultura. Isso não existia ainda. Mas você tem pouca mecanização e você tem uma mão de obra pouco qualificada. Pessoas que não precisam de grande conhecimento técnico para trabalhar nessa produção. Então isso é uma agricultura extensiva. Se a gente pensar nos dias de hoje, isso é uma diferença para a agricultura atual. A agricultura atual ela é uma agricultura mais intensiva. O que é uma agricultura intensiva? Você tem uma grande produtividade, você tem uma alta mecanização, você tem uma especialização maior da mão de obra. Então em menos espaço você produz mais. Então, a agricultura extensiva você tem muitas perdas, então você precisa de uma grande quantidade para compensar as perdas que você tem. Numa agricultura intensiva você tem menos perdas, você faz o espaço render mais. A lavoura canavieira é monocultora, é uma monocultura baseada em latifúndio e agricultura extensiva. Então essas são as características: monocultura, latifúndio, agricultura extensiva, certo? Monocultura, plantar uma coisa só. Latifúndio, grandes propriedades. Agricultura extensiva, grandes porções de terra, pouca mecanização, mão de obra pouco qualificada, não precisa de grandes conhecimentos para trabalhar. Essas características, pessoal, o governo português não autorizava qualquer pessoa a plantar cana-de-açúcar no Brasil. Ter uma sesmaria com o objetivo de plantar cana-de-açúcar, se você primeiro fosse cristão, isso era uma forma do governo português impedir a entrada de muçulmanos, impedir a entrada de judeus, então você garante que é portugueses cristãos, fiéis ao rei, fiéis ao papa, que vão investir nisso, e além de ser cristão você tinha que comprovar ter recursos. Porque você precisa de um latifúndio, você precisa de uma grande quantidade de terra. Tá, o rei te concede a sesmaria, grande quantidade de terra, mas você vai ter dinheiro para encher essa grande quantidade de terra com mudas de cana-de-açúcar? Vai ter dinheiro suficiente para ter trabalhadores em todas essas terras? O suficiente para sustentar esses trabalhadores até a produção começar a dar lucro? Então você precisava comprovar recursos.
qualquer um tem essa grande quantidade de recursos? Não. Tem que ser pessoas com muito dinheiro. Tinha tanta gente assim com muito dinheiro em Portugal? Não tinha tanta gente assim. As pessoas que tinham muito dinheiro queriam investir na produção de cana-de-açúcar? Nem todo mundo. Por isso que muitos, vocês viram, muitos capitães donatários nem vieram para o Brasil, receberam as capitanias e nem vieram para o Brasil. Então é um investimento muito alto, precisa de muito dinheiro, então não é qualquer um. Como não é qualquer um que consegue investir, essas terras voltadas à produção de cana-de-açúcar ficaram concentradas nas mãos de poucas pessoas. Poucas pessoas que já tinham muito dinheiro e que, portanto, eram capazes de investir nisso, sendo donas de imensas propriedades, de imensas extensões de terra. Então, as terras voltadas à produção de cana-de-açúcar ficaram concentradas nas mãos de poucas pessoas que já eram muito ricas. E aí a gente começa a ver o início do que a gente chama de concentração fundiária, né, na história do Brasil. O Brasil tem muitas terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. E isso já começa no modelo de colonização e no modelo de produção da cana-de-açúcar lá no início da colonização do Brasil. Então, eu já expliquei para vocês que a cana-de-açúcar precisa de um imenso investimento, mas vamos entrar nos detalhes. Vocês vão ver que a produção de cana-de-açúcar, além de ser muito cara, de precisar de um investimento muito alto, ela é um negócio muito arriscado. A possibilidade de dar errado, a possibilidade de você ter prejuízo investindo em cana-de-açúcar era muito grande. Então, você precisa ser uma pessoa que tenha muito dinheiro e que tenha dinheiro suficiente para, se der algo errado, você perder dinheiro e não sofrer tanto. Então, não é só ter muito dinheiro, é ter dinheiro sobrando. O negócio é muito arriscado. Primeiro, a viagem de Portugal para o Brasil já é cara. Então, se você, nobre português, e quer vir para o Brasil, você já vai gastar muito dinheiro. É longe. São algumas semanas navegando. Então, não é uma viagem barata. Você não vai vir sozinho, você vai trazer sua família, você vai trazer seus empregados, você vai trazer suas coisas. Então, é caro. A viagem é cara, a mudança é cara. Muitos trabalhadores. Muitas terras o governo te concede, a coroa portuguesa te concede, é uma sesmaria. Só que, gente, para trabalhar nessas terras, ou você precisa pagar essas pessoas, salário, ou você precisa de escravo, só que escravo não é de graça, você compra. E aí a gente já vai começar a ver a questão da relação entre açúcar e escravidão, mas isso é mais pra frente. Você precisa ter muita gente trabalhando, então ou você vai pagar salário para muita gente, ou você vai comprar muitos escravos, de qualquer forma você vai gastar muito dinheiro. Os equipamentos de açúcar são muito caros. Não é só plantar a cana-de-açúcar. O açúcar não é uma fruta que você colhe do pé. Você precisa transformar a cana-de-açúcar em açúcar. E para isso você precisa de máquinas, de equipamentos que são caros. Você precisa construir um engenho de cana-de-açúcar. E a construção do engenho é cara. O engenho é praticamente uma fábrica. E a gente vai ver, inclusive, que há historiadores que acreditam que a pré-história da Revolução Industrial, digamos, começa com os engenhos de cana-de-açúcar, porque o modo de produção do engenho de cana-de-açúcar lembra muito das fábricas que vão surgir na Inglaterra na época da Revolução Industrial, mas isso é um outro assunto. Os açúcares são muito caros. Você também precisa, quando você chega na sua sesmaria, você precisa construir uma casa, você mesmo, uma moradia para si e para sua família, que era a Casa Grande, vocês já devem ter ouvido falar, a casa do senhor de engenho, que é o proprietário ali da produção de açúcar, para ele, para sua família, e você precisa ter uma construção de moradia para os seus trabalhadores, que eram geralmente escravos, que é a senzala. Então você já deve ter ouvido falar dessa relação, né? Casa Grande e senzala. Casa Grande é onde vive o dono da propriedade, dono dos escravos com a sua família, a senzala onde vivem os escravos. Então você precisa construir a moradia. Você precisa comprar as mudas de cana-de-açúcar, que são importadas da Índia. Então também não é um produto muito barato, você tem que trazer do outro lado do mundo, literalmente, as mudas de cana-de-açúcar. E você tem que garantir o seu sustento da sua família e de todos os seus trabalhadores, sejam eles livres ou escravos, até a colheita, a produção e a venda do açúcar. E como eu disse, podia levar até 3 anos para que as mudas começassem a produzir alguma coisa. Então você precisa ter muito dinheiro para sustentar toda essa galera trabalhando até você começar a ganhar dinheiro com isso. Então o investimento é muito alto e a probabilidade de dar errado é muito grande. Por isso que muita gente investiu e não prosperou.
senhor, que como é chamado o grande proprietário que vai fazer a produção de açúcar, ele precisa ali criar um engenho. O engenho é como se fosse a fábrica do açúcar, que vai transformar a cana-de-açúcar em açúcar. E eu disse que precisa de muitos equipamentos e que são equipamentos caros. O que precisa ter nesse engenho? Então você precisa ter ali uma série de máquinas responsáveis por produzir açúcar e por produzir aguardente. A aguardente, também conhecida como pinga, também conhecida como cachaça, uma bebida alcoólica derivada da cana-de-açúcar. Então, o mesmo processo que gera o açúcar, gera também a aguardente. Então, você tem... É basicamente o mesmo processo. Da cana-de-açúcar, você extrai o açúcar e meio que um subproduto é a aguardente, que também era valiosa, também era consumida, e era um produto importante, e a gente vai ver mais pra frente que a aguardente, inclusive, era um produto muito valorizado na África. Então, a aguardente era utilizada no comércio, na negociação de escravos na África, para serem trazidos para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Então tem essa relação aí da produção também. Nem tudo que era produzido no engenho era mandado para a Europa, uma parte era mandado para a África também para ser negociado por escravos. Então a relação comercial do Brasil não era só, apesar do Brasil ser colônia de Portugal, parte dos produtos do Brasil eram adquiridos por comerciantes portugueses e levados na África para negociar. Então existia uma relação entre Brasil, Portugal e a África nesse comércio. Ok. O que precisa? Precisa de moendas. Uma máquina, que eu vou mostrar imagens depois, uma máquina que vai moer a cana-de-açúcar. Aliás, vamos ver a imagem da moenda, a imagem que abre aqui o nosso vídeo. A gente tem ali no fundo, aquela roda ali, e você tem os bois que fazem a movimentação dessa máquina que vai moer, que vai prensar a cana. Vocês já devem ter visto na feira aquelas máquinas para tirar o caldo de cana. É um negócio parecido, só que bem maior. Então você precisa moer a cana, você precisa de vasilhas de cobre que vão ser usadas no processo químico para transformar o melaço da cana, né, aquele produto que vai sair da cana moída, que é uma espécie de uma pasta. Você vai realizar ali nessas vasilhas de cobre um processo químico, então precisa de um conhecimento científico, um conhecimento técnico específico. Vai se realizar um processo químico que vai extrair o açúcar desse melaço e vai ter como subproduto também a aguardente. Né? E hoje em dia, desse processo também, você consegue, destilando ali esse produto, você tem o álcool, né? O etanol, o álcool que vem da cana-de-açúcar. Enfim. E você também, porque né, essas fornalhas ali vão ser usadas nesse processo também de extração ali do açúcar desse produto que vai sair da moenda. Você também precisa de animais de tração, que geralmente eram utilizados bois, não cavalos. Os bois são mais fortes. Os bois transportavam a cana. Então, animal de tração é um animal que puxa algo. Então eles eram utilizados para transportar a própria cana, né, levar da lavoura para o engenho. Eles eram utilizados para transportar a lenha, que ia ser utilizada na fornalha, e também para movimentar as máquinas. Né? Essas máquinas, as moendas, elas eram movidas ou por tração animal, ou os próprios escravos faziam o trabalho, né, movimentando essas moendas. Não eram máquinas como as máquinas modernas que têm um motor, elas eram movidas por força animal ou por força humana. Além dos existiam os trabalhadores assalariados, então nem todo mundo que trabalhava com a cana-de-açúcar era escravo. Você também tinha trabalhadores assalariados que eram os que dominavam os processos químicos, né? O mestre de açúcar, que é a pessoa que domina, que tem o conhecimento técnico, científico para fazer os processos químicos que vão transformar o melaço em açúcar e em aguardente. E você tem também o feitor moro. O feitor moro é uma espécie de capataz, é meio que um gerente do engenho que vai controlar, coordenar, enfim, fiscalizar o trabalho dos escravos ali no engenho. Vocês estão vendo que os engenhos são muito complexas e muito caras. Então nem todo mundo que plantava cana-de-açúcar tinha também um engenho. Alguns proprietários tinham apenas a plantação da cana-de-açúcar. E eles mandavam a sua produção, a cana-de-açúcar, para engenhos de senhores mais ricos. Né? Então, alguns senhores de engenho produziam açúcar não apenas a partir da sua própria plantação, mas também da plantação
de agricultores vizinhos, que tinham apenas a produção, mas não tinham capacidade financeira, não tinham dinheiro suficiente para construir o próprio engenho. Então, às vezes, um senhor de engenho concentrava a produção de açúcar de uma imensa área, porque era a produção a partir da plantação dele e da plantação das propriedades vizinhas. Isso fazia com que ele tivesse muito poder naquela região, porque vários fazendeiros acabavam dependendo dele para produzir o açúcar. Ali vocês têm os bois em volta, né? Atrelados ali com cordas, a moenda, aqui a máquina, né? E aqui a cana que está sendo colocada pelos escravos na moenda, aqui ó, a moenda. Então isso aqui vai moer, através de uma série de engrenagens, vai moer a cana e iniciar o processo ali de produção do açúcar. Eles dominavam as técnicas de plantio e eles dominavam as técnicas de produção e a gente chama de açúcar mascavo. O açúcar mascavo é o açúcar bruto, tirado a partir ali da cana-de-açúcar. Não é o açúcar branquinho que vocês estão acostumados. O açúcar branquinho é o açúcar refinado. O açúcar mascavo, ele não são aqueles cristalzinhos, são umas pedrinhas com uma cor meio marrom, meio bege, assim, uma coisa mais bruta, né? Enfim. Só que o açúcar era o açúcar refinado, o açúcar branquinho ali, bonitinho e tal. Os portugueses não dominavam essa técnica, eles sabiam produzir o açúcar mascavo. Então eles precisavam da ajuda de alguém para produzir o açúcar refinado. É nesse momento que a gente vai ver a participação da Holanda, ou Países Baixos. Hoje em dia eles preferem ser chamados de Países Baixos, mas enfim. A Holanda, ela não tinha colônias, como Portugal. Portugal tinha inúmeras colônias, a Holanda não tinha colônias, mas a Holanda tinha algumas características parecidas com Portugal. A principal é que a Holanda, assim como Portugal, sempre teve uma burguesia muito forte. Vamos lembrar ali das aulas da história de Portugal. Portugal tinha uma muito forte, essa burguesia que vai ajudar Portugal a fazer as grandes navegações. A Holanda tinha uma burguesia muito forte, então tinha grandes comerciantes, mas não tinha as colônias. Muito dinheiro. Então, os comerciantes holandeses, os burgueses holandeses, tinham muito dinheiro e investiam em várias coisas ao redor do mundo. Entre elas, entre essas coisas que eles investiam, os nobres portugueses, os senhores de engenho portugueses, eu disse que eles precisavam de uma grande quantidade de dinheiro para investir. Muitos deles não tinham esse dinheiro todo à disposição. Então eles precisavam de empréstimos. E eles pegavam empréstimos com quem? Com banqueiros. Muitos desses banqueiros holandeses. Então eles tinham muito dinheiro e eles ganhavam dinheiro emprestando dinheiro aos senhores de engenho portugueses que iam produzir açúcar no Brasil. E eles ganhavam dinheiro através dos pagamentos. Quando esses senhores de engenho começavam a produzir açúcar e ganhar dinheiro, eles iam pagando seu empréstimo com juros, e esses comerciantes holandeses ganhavam bastante dinheiro com isso. Então, já havia algum tempo, Portugal, os senhores de engenho portugueses e a própria coroa portuguesa pegavam muitos empréstimos com os holandeses, com a burguesia holandesa. Então, Portugal e Holanda já tinham uma certa relação comercial. Além disso, em 1817, os navios holandeses também eram contratados pela coroa portuguesa para ajudar a transportar o açúcar mascavo produzido no Brasil para a Europa. Então, valores de engenho portugueses com a Holanda, você tem uma relação da própria coroa portuguesa que contratava os navios e que tinha empréstimos e que fazia negócios com os burgueses de Amsterdã, da Antuérpia, que são cidades importantes da Holanda. Então você tem toda essa relação, e além disso, os holandeses sabiam refinar o açúcar. Os holandeses não tinham onde plantar a cana-de-açúcar porque eles não tinham colônia, e eles não tinham onde ter as instalações dos engenhos, porque eles também não tinham colônias, mas eles sabiam refinar o açúcar. Então, estabelece-se, entre os séculos XVI e XVII,
uma relação muito importante, muito forte entre Portugal e Holanda. A Holanda foi a grande parceira de Portugal na produção de açúcar. O açúcar era produzido no Brasil, colônia portuguesa, né? A cana-de-açúcar era plantada no Brasil, o açúcar mascavo, né, feito nos engenhos, era produzido no Brasil. Os navios holandeses pegavam esse açúcar mascavo, levavam para a Europa, refinavam esse açúcar e vendiam na Europa. Então existia uma parceria entre Portugal e Holanda. Essa parceria é muito importante e vocês vão ver mais para frente, tem uma aula chamada Brasil-Holandês, sobre o momento em que essa parceria dá ruim. E vocês vão entender mais para frente por que essa parceria dá ruim. Mas a princípio, Portugal e Holanda são parceiros muito fortes, muito importantes. E a Holanda dá muita importância a Portugal, porque a Holanda não tem as colônias, então se aproveita das colônias portuguesas para ter acesso ao açúcar. E Portugal não tem o domínio de refinar o açúcar, de fazer o açúcar refinado. Então vai se aproveitar do conhecimento técnico e científico da Holanda e os dois países vão se ajudar nesse comércio de açúcar dentro da Europa. É um negócio bom para os dois, essa parceria entre Portugal e Holanda. Com o comércio de açúcar. A coroa portuguesa, o Estado português, como eu já expliquei para vocês em outras aulas, o Estado português não investia na produção. Toda a produção na colônia era feita com investimentos particulares. Então o lucro dessa produção não ia para a coroa portuguesa. Como que Portugal lucrava? Cobrando os impostos dos colonos e dos comerciantes. Então quem produzia açúcar pagava imposto. Quem comprava escravos pagava imposto pelos escravos. Os comerciantes que atracavam nos portos do Brasil para pegar o açúcar e levar para a Europa pagavam impostos. Então o imposto pago pelos comerciantes e pelos colonos era o que gerava riqueza para Portugal. Então, na verdade, o comércio de açúcar ele gerava lucro para Portugal de forma indireta. A coroa portuguesa não vendia açúcar. A colônia portuguesa cobrava impostos de quem vendia açúcar, de quem produzia, de quem vendia açúcar. Além disso, a colônia de Portugal tinha o pacto colonial, ou seja, o Brasil só podia comprar produtos de comerciantes portugueses e só podia vender seus produtos para comerciantes portugueses. Como colônia de Portugal, né, tem que vender, só pode vender e só pode comprar com a metrópole. Então, Portugal também lucrava com o direito do comércio da colônia. O que é o direito ao monopólio português? Quero vender. Então eu tenho que comprar da coroa portuguesa o direito ao monopólio. Eu tenho que chegar para o rei de Portugal, né, tenho que chegar para a coroa portuguesa e falar, quero vender meus produtos no Brasil. Aí a coroa vai dizer, quanto você paga para ter esse direito? Ah, eu pago tanto. Ah, beleza. Então se você paga tanto, você pode. Aí vem outro e fala assim, eu quero vender o mesmo produto. Quero vender o mesmo produto que aquele outro comerciante, no Brasil também. Ah, você paga quanto? Ah, eu pago tanto. Então eles tinham o direito. Aí o primeiro fala assim, não, eu quero ter o monopólio, eu quero só eu vender esse produto. Aí Portugal fala, então você tem que pagar mais, você tem que pagar o suficiente que cubra o que a gente ganharia com o outro, tá? Então eu pago mais para só eu poder vender naquele lugar. Então esse é o monopólio. Então, claro, eu estou falando assim, o comerciante, mas não era um comerciante sozinho, eram companhias de comércio, eram associações de comerciantes que tinham um monopólio em determinadas regiões do Brasil, em determinados portos do Brasil. Às vezes monopólio de um determinado produto, às vezes monopólio do lugar. Todos os produtos que chegavam naquele lugar tinham que ser por aquela companhia de comércio. Então isso é um monopólio. E esse monopólio só podia ser exercido por comerciantes portugueses, a princípio. Depois a gente vai ver que isso vai mudar, mas a princípio só comerciantes portugueses. Então isso tudo era comprado de Portugal. Tudo. Roupas vinham de Portugal. Bebidas vinham de Portugal. Enfim, utensílios domésticos vinham de Portugal. Eram trazidos pelos comerciantes portugueses. E como tudo que o Brasil precisava vinha de Portugal, tudo que o Brasil comprava de comerciantes portugueses. Então todo o dinheiro gerado pelo açúcar não ficava no Brasil. Então, os produtores de açúcar no Brasil, os senhores de engenho, quando iam comprar suas coisas, compravam de comerciantes portugueses. Então, o dinheiro que eles ganhavam, eles pagavam para os portugueses para conseguir comprar as coisas. Então, esse dinheiro produzido no Brasil também ia para Portugal. Então, através dos impostos e através desse comércio, do monopólio do comércio que obrigava o Brasil a comprar tudo que precisava de Portugal, através desses dois caminhos,
todo o dinheiro que o Brasil produzia, toda a riqueza que o Brasil produzia, acabava indo para Portugal. Tudo bem? Então é por esses dois caminhos. Os impostos, o comércio que obriga, o pacto colonial que obriga o Brasil a ter relações comerciais apenas com Portugal. Em 1650, aí durante um século, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar. O Brasil era o país do mundo que mais produzia açúcar. As lavouras mais importantes do Brasil, as mais produtivas, estavam no Nordeste, sobretudo em Pernambuco. Então, a capitania de Pernambuco foi a região que mais enriqueceu, que mais prosperou com a produção de cana-de-açúcar. E é por isso que os holandeses vão ter um interesse especial por Pernambuco, mas isso são cenas dos próximos episódios. E que essa riqueza que a cana-de-açúcar gerou no Brasil acabou estimulando outras atividades, porque você tem os senhores de engenho com suas famílias, você tem uma grande quantidade de escravos, você tem os trabalhadores assalariados, então você tem uma grande quantidade de pessoas vivendo da cana-de-açúcar. Só que essas pessoas que vivem da cana-de-açúcar, elas vivem da cana-de-açúcar, mas elas não vivem de cana-de-açúcar. Ficou confuso, né? Então, essas pessoas trabalham produzindo cana-de-açúcar, ganham dinheiro produzindo cana-de-açúcar, menos os escravos, né? Mas enfim. Só que elas não vivem comendo cana-de-açúcar. Né? As pessoas não, uma dieta saudável não dá para ser baseada em açúcar e aguardente. Então essas pessoas precisavam de carne, essas pessoas precisavam de frutas, de verduras. Então, em torno das fazendas de cana-de-açúcar, em torno dos engenhos de cana-de-açúcar, começam a surgir algumas outras atividades econômicas. Então os colonos, né, os habitantes da colônia, que não tinham dinheiro para serem produtores de cana-de-açúcar ou senhores de engenho, acabavam se dedicando a essas outras atividades. Então eram atividades que dependiam da produção de cana-de-açúcar, porque a produção de cana-de-açúcar era que gerava o dinheiro para essas pessoas, mas eram também atividades que ajudavam a produção de cana-de-açúcar, não diretamente, mas indiretamente fornecendo aquilo que era mais básico para a sobrevivência dessas pessoas. Aí alguém vai perguntar assim, professor, mas o Brasil não era obrigado a comprar tudo de Portugal? Tudo que dava, né? Comida não dá. Vai comprar carne de Portugal, em 4 meses no navio a carne apodrece. Então, isso tem que ser produzido no Brasil. Então, a alimentação, algumas coisas mais básicas são produzidas no Brasil. Então, em volta das fazendas de cana-de-açúcar vão surgindo outras atividades. Isso vai fazendo com que o Brasil também tenha um certo crescimento econômico. O Brasil vai, aos poucos, começando a se desenvolver a partir da produção de cana-de-açúcar. Ela vai gerar necessidade de outras atividades em volta dela. A principal é a pecuária, era importante para alimentação, carne, leite, mas também para fornecer aqueles animais de tração que trabalhavam no engenho. Então, os animais que iam fazer o transporte, os animais que serviam de força motriz é a força que movimenta uma máquina. Então, esses animais eram necessários, e também para o transporte, né, para as viagens. Então, você tem uma pecuária que surge. Inicialmente, esses animais eram criados de cana-de-açúcar, mas como a produção de cana-de-açúcar ela é baseada na monocultura e na agricultura extensiva, não era legal para o senhor de engenho ou para o produtor de cana-de-açúcar, né, para o agricultor que produzia cana-de-açúcar, perder espaço na sua propriedade com outras atividades. O interessante era que ele usasse o máximo possível para cana-de-açúcar. Então, as fazendas de cana-de-açúcar ficavam próximas do litoral, ou no litoral ou numa região ali do Nordeste que a gente chama de zona da mata, que é uma transição entre o litoral e o sertão. Então, as fazendas, as propriedades de cana-de-açúcar ocupavam ali basicamente o litoral e a zona da mata, e a pecuária foi sendo cada vez mais levada para o sertão. O que é o sertão, pessoal? Quando a gente fala de sertão hoje em dia, as pessoas imaginam lá o semiárido, a seca, mas não. Sertão, quando a gente fala do Brasil colonial, é o interior. O que não é litoral ou está perto do litoral, a gente chama de sertão, genericamente de sertão. Então a floresta amazônica era sertão, por exemplo. É o interior, está dentro. Então você tem a cana-de-açúcar ocupando o litoral e as áreas próximas, a pecuária vai para o sertão.
Isso teve um efeito interior. A pecuária acabou ocupando o interior, começa a ocupar o interior. O início da colonização do Brasil a gente viu é só no litoral, é próximo do litoral. O interior não tem ocupação de colonos. Os colonos vão começar a ocupar graças à pecuária. Como a pecuária tem menos investimento do que a cana-de-açúcar, ela atraiu colonos mais pobres. Então, quem não tinha dinheiro para ser um fazendeiro de cana-de-açúcar, virava um pecuarista. E ela precisa de menos investimento porque você precisa basicamente do gado. Você não precisa necessariamente ter ali uma propriedade com grande cuidado e uma grande produção. Você pode ter uma criação extensiva de gado, ou seja, criar o gado solto. Solta o gado no pasto e ele vai se alimentando do que ele encontra. A carne é de menos qualidade, o leite não é tão bom, mas é o que tem. Você produz ali o gado para abastecer essa população. Então você precisa de menos investimentos. Então isso faz com que surja uma produção importante no Brasil de carne seca e de couro, que vai ser vendido na própria colônia. Então você tem começam a surgir algumas outras atividades internas. Essa carne seca e esse couro não eram voltados para ser vendidos na Europa. O açúcar era para ser mandado para a Europa. Agora, essa produção da pecuária era para abastecer a própria colônia, não era voltada para o mercado externo, era para o mercado interno. E além disso, você tem alguns outros açúcar e interessantes da gente analisar. Passou a se ter um estímulo no Brasil, principalmente na região do Recôncavo Baiano, a produção de tabaco. O tabaco era um produto muito valioso na África. Então, o tabaco, junto com a aguardente, era utilizado na negociação para se adquirir escravos. Então, eram produtos. Então, o tabaco, por exemplo, ele era produzido no Brasil em grande quantidade para o mercado externo, mas não para a Europa. Ele era produzido visando o mercado africano. Então, de novo, a gente sempre pensa na relação Brasil-Portugal, mas a gente não pode esquecer que a relação é Brasil-Portugal-África. Os portugueses compram escravos na África para trazer para o Brasil, mas o Brasil também fornece produtos que vão ser negociados pelos portugueses na África e produtos que vão ser mandados para a Europa. Então, existe uma relação triangular entre Brasil, África e Portugal. Além disso, você tem a plantação de subsistência, principalmente a mandioca, o arroz, o milho e o feijão. A mandioca e o milho são originários da América, eram produtos nativos, os portugueses, os colonos aprenderam com os indígenas as técnicas de plantio desses alimentos. O arroz é originário da Ásia, assim como a cana-de-açúcar, ele se adaptou muito bem no Brasil. E também temos o plantio do feijão. Esses alimentos são grãos, então eles podem ser armazenados por mais tempo, podem ser transportados por grandes distâncias sem correr o risco de estragar tão fácil. Então eles eram bastante consumidos no Brasil, eram alimentos bem próprios para as características da colônia. Além disso, os colonos aprenderam com os indígenas o cultivo de várias plantas nativas, utilizadas tanto na alimentação quanto no tratamento de doenças, por exemplo. E os indígenas também, durante um bom tempo, tinham relações comerciais com os colonos. Então a gente viu em aulas anteriores, né, quando se instaura o governo geral, procura-se ter uma relação comercial com os indígenas. Então os indígenas forneciam alguns produtos, alguns gêneros alimentícios e também produtos artesanais para os colonos. Então os índios não estão completamente separados ou completamente marginalizados. Eles são marginalizados na sociedade colonial, mas não completamente. Alguns grupos indígenas ainda têm relações comerciais, relações de troca com os colonos de origem portuguesa. Certo? Então, essas são as características do Brasil produtor de açúcar no início da sua colonização, aí no primeiro século, aí, um pouco mais da sua colonização. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre a produção de cana-de-açúcar e vai falar bastante sobre a escravidão. Por que os portugueses resolveram trazer africanos escravizados para trabalhar no Brasil, ao invés de usar qualquer outra forma de mão de obra que não fosse a escravidão, ok? Até o próximo vídeo.